Olá, estudantes! Como vocês estão? Falaremos um pouco sobre o Plano Nacional de Educação, Objetivo e Prioridades. Em 1932, um grupo de educadores lançou um manifesto ao povo e ao governo que ficou conhecido como Manifesto dos Pioneiros da Educação. Propunha a reconstrução nacional de grande alcance e de vastas proporções, um plano com sentido unitário e de bases científicas. O documento teve grande repercussão e motivou uma campanha que resultou na inclusão de um artigo específico na Constituição Brasileira de 16 de julho de 1934. O artigo 150 declarava ser competência da União fixar o Plano Nacional de Educação compreensivo no ensino de todos os graus e ramos, comuns e especificadores, e coordenar e fiscalizar sua execução em todo o território do país. Atribuía em seu artigo 152 competência precípua ao Conselho Nacional de Educação, organizado na forma de lei, a elaborar o plano para ser aprovado pelo Poder Legislativo, sugerindo ao governo as medidas que julgasse necessárias para a melhor solução dos problemas educacionais, bem como a distribuição adequada de fundos especiais. O primeiro Plano Nacional de Educação surgiu em 1962, elaborado já na vigência da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 4024 de 1961. Ele não foi proposto da forma de um projeto de lei, mas apenas como uma iniciativa do Ministério da Educação e Cultura. Iniciativa essa aprovada pela então Conselho Federal da Educação. Era basicamente um conjunto de metas quantitativas a serem alcançadas num prazo de 8 anos. E em 1965 sofreu uma revisão quando foram introduzidas normas descentralizadoras e estimuladoras da elaboração de planos estaduais. Em 1966, uma nova revisão que se chamou Plano Complementar de Educação introduziu importantes alterações na distribuição dos recursos federais, beneficiando a implantação de ginásios orientados para o trabalho e o atendimento de analfabetos com mais de 10 anos. Com a Constituição Federal de 1988, 50 anos após a primeira tentativa oficial, ressurgiu a ideia de um plano nacional de longo prazo, com força de lei, capaz de conferir estabilidade às iniciativas governamentais da área da educação. O artigo 214 contempla essa obrigatoriedade. Em 10 de fevereiro de 1998, foi apresentado ao plenário da Câmara dos Deputados o projeto de lei número 4.155 de 1998, que aprova o Plano Nacional da Educação. A construção 14 deste plano atendeu aos compromissos assumidos pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, desde sua participação nos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, consolidou os trabalhos do primeiro e do segundo Congresso Nacional de Educação, CONED, e sistematizou contribuições advindas de diferentes segmentos da sociedade civil. Na justificação, destaca o autor a importância desse documento, referência que contempla dimensões e problemas sociais, culturais, políticos, educacionais brasileiros, embasado nas lutas e proposições daqueles que defendem uma sociedade mais justa e igualitária. A construção 14 desse plano atendeu aos compromissos assumidos pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, desde sua participação nos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, consolidou os trabalhos do primeiro e do segundo Congresso Nacional de Educação,
CONED e sistematizou contribuições advindas de diferentes segmentos da sociedade civil. Objetivos em síntese. O plano tem como objetivo a elaboração global do nível de escolaridade da população, a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis, a redução das desigualdades sociais e regionais dos 16 no tocante ao acesso à permanência com sucesso na educação pública, a democratização da gestão do ensino público nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação, da elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares equivalentes. Prioridades: garantia do ensino fundamental obrigatório de 9 anos a todas as crianças de 6 a 14 anos, assegurando seu ingresso à permanência na escola e a conclusão desse ensino. Garantia de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria ou a que não o concluíram. Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino e a valorização dos profissionais da educação. Desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino. Este Plano Nacional de Educação define as diretrizes e metas para cada nível e modalidade de ensino. As diretrizes e metas para a formação e valorização do magistério e demais profissionais da educação, nos próximos 10 anos. Tratando-se de metas gerais para o conjunto da nação, será preciso, como desdobramento, adequação às especificidades locais e definição das estratégias adequadas a cada circunstância, elaboração de planos estaduais e municipais. No Brasil, a educação das crianças menores de 7 anos tem uma história de 150 anos. Seu crescimento, no entanto, deu-se principalmente a partir dos anos 70 deste século e foi mais acelerado até 1993. Em 1968 estava presente 5.320 municípios, o que corresponde a 96% do total. A mobilização de 18 organizações da sociedade civil, decisões políticas e programas governamentais têm sido meios eficazes de expansão das matrículas e de aumento da consciência social sobre o direito, a importância e a necessidade da educação infantil. Por determinação da LDB, as creches atenderão crianças de 0 a 3 anos, ficando a faixa de 4 a 5 para a pré-escola e deverão adotar objetivos educacionais, transformando-se em instituições de educação segundo as diretrizes curriculares nacionais emanadas no Conselho Nacional de Educação. Essa determinação segue a melhor pedagogia, porque é nessa idade, principalmente, que os estímulos educacionais têm a maior poder de influência sobre a formação e personalidade e o desenvolvimento da criança. Trata-se de um tempo que não pode estar descurado ou mal orientado. Esse é um dos temas importantes para a PNE. De acordo com a Constituição brasileira, o ensino fundamental é obrigatório e gratuito. O artigo 208 preconiza a garantia de sua oferta, inclusive para todos os que eles não tiveram acesso na própria idade. É básico na formação do cidadão, pois, de acordo com a Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional, em seu artigo 32, o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo 21 constituem meios para o desenvolvimento da capacidade de aprender e de se relacionar no meio social e político. É prioridade oferecê-lo a toda a população brasileira.
O artigo 208, primeiro da Constituição Federal, afirma o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo e seu não oferecimento pelo poder público ou sua oferta irregular implica responsabilidade da autoridade competente. Existe hoje no Brasil um amplo consenso sobre a situação e os problemas do ensino fundamental. As matrículas do ensino fundamental brasileiro superam a casa dos 35 milhões, número superior ao de crianças de 7 a 14 anos, representando 116% dessa faixa etária. Isso significa que há muitas crianças matriculadas no ensino fundamental com idade acima de 14 anos. Na formação de professores, o Plano Nacional de Educação apresenta como diretrizes para contemplar uma educação de 33 qualidade, aspectos que necessariamente passam pela adequada formação inicial e continuada de seus profissionais, sem a qual será difícil atingir uma melhor e adequada atividade pedagógica junto aos alunos. As ideias colocadas no PNE são marcos, sendo o supervisor pedagógico o profissional com a supervisão da educação. Necessariamente precisa conhecer as diretrizes para contribuir com a concretização e melhoria das políticas educacionais, podendo assim beneficiar o ensino de qualidade adequada. Sendo que todos os profissionais da educação são os grandes responsáveis por esta tarefa. Encerramos por hoje. Até breve.